Quem aqui já ganhou uma joia de diamante, ou já viu um diamante? Quem aí? Levanta a mão, vai, que eu quero ver quem é as maravilhosas que tem diamante em casa. Olha as irmãs ricas. Levanta a mão bem alto para a outra irmã ver que você tem diamante. Aleluia. Olha como ela é bonita, chique. Quem te deu diamante, pastora Lúcia? Ganhou na Austrália, olha que chique, ainda é importado o diamante da irmã. Gente, eu não tenho diamante, eu tenho umas joias da Shein, mas está tudo bem. Amém? Tudo bem? Senhor, prepare meu diamante, amém, glória a Deus. Essa pedra parece uma pedra comum, não parece? Se você olhar, se você colocar uma pedra comum com um diamante do lado, nós que somos leigas, porque eu sou leiga, é ou não é? Você é leiga ou não? Você conhece de pedras preciosas? Se eu colocar 2 pedrinhas azul lá, para mim vai ser tudo pedra igual, tá tudo igual, para você ver que eu compro um brinco da Shein achando que é igual da, como que é o nome daquela loja chique lá? Swarovski, é isso que fala? É essa aí. Então, tá tudo bem para mim, gente, porque eu não tenho esse negócio aí de ego, não, para mim tá tudo bem. Mas é claro que cada pedra tem o seu valor. Essa mulher que está do seu lado aí é uma pedra preciosa do Senhor, amém? Olha para ela aí, ela tem cara de pedra preciosa? Como que tá? Tá meio embaçada, tá meio embaçadinha, tá dando um brilho? Não. Pedra preciosa. Para que o diamante ganhe aquele brilho, aquela luz e resplandeça, ele precisa passar por um processo. Fala aí, processo. Gente, essa palavra processo eu vou te falar. É só eu que quando falo processo, chega a arrepia meus pelos da perna. Senhor, é um processo. Dona Carmen, o que é isso? Que o processo não acaba nunca, Deus. Pois é. Para você chegar no seu ponto de brilhar assim, como um diamante, vai passar por um processo. Fala bem baixinho, processo. Fala alto agora, processo. Processo. Ninguém foge do processo, combinado assim? O processo é necessário para que você possa brilhar e resplandecer a luz de Jesus. Agora, para você passar por esse processo, o diamante precisa de uma lixa. Quem gosta de lixa aí? Quem já lixou a unha assim? Sabe aquele barulho da unha? Lixando, aquele negócio? Ou quando você vai polir um mármore que fica... Já viu? Ou é só eu que ouço essas coisas lá em casa? Gente, o processo da lixa é uma coisa que eu vou te falar. Vai deixando, vai corroendo por dentro a gente. Assim, fala, Jesus, mas não vai acabar nunca isso daqui? E lixa, e dá pó, e dá pó, e dá pó, e nunca chega no ponto. Algumas pessoas são lixa na sua vida, você sabia disso? Olha para essa mulher que está do seu lado, ela não é ela, tá? Fala, tem algumas pessoas que são lixa na sua vida. A lixa que raspa e desgasta não está apagando o seu brilho, mas revelando quem você verdadeiramente é. Muitas vezes a dificuldade da vida são como lixas na nossa vida. Deus permite certas situações para mostrar algo que está aí dentro. Então tudo que acontece com a gente, Deus permite. Infelizmente ou felizmente, Deus permite. Todo o processo que você passa, queridinha, Deus tem mão de Deus aí. Hoje nós vamos aprender sobre uma mulher que eu admiro muito, e que foi uma mulher extraordinária, e ela foi lapidada na sabedoria. Fala aí, sabedoria. Palavra chique, sabedoria. Sabedoria é uma coisa difícil de ter, viu, gente? Sabedoria é uma coisa complicada. Porque a palavra diz que a mulher sábia, ela é de... Mas a tola faz o quê? A mulher sábia é de... E a tola? Então a mulher sábia é a coluna e a tola não quer ser coluna. É assim ou não é? O texto que eu quero ler com vocês fica em 1 Samuel 25:13, vai ficar aqui no telão, então vocês podem me acompanhar, e o texto diz assim, Davi ordenou a seus homens, ponham as suas espadas na cintura, assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanhavam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos seus servos disse a quem? Abigail, mulher de Nabal. No deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele o insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos distrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com ele nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, eles cuidaram das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue nem conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães. Vocês podem ler comigo? 200 pães.
200? Vamos lá. Não, está parecendo novena, de novo. O que Abigail pegou? Vamos lá. Imediatamente, ela pegou 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 ceas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos refinados, e os carregou em jumento. Aí, ela carregou num jumento, né? E disse a seus servos: vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, não disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia à montanha, montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em direção a ela, e ela os encontrou. Esse texto é um texto muito, muito forte. Primeiro que mostra que essa mulher estava preparada, que eu vou te falar. Quem é que tem na despensa tudo isso aí? Pronto. Você tem na sua despensa tudo isso? Não tem nem uma marmita fit na minha despensa. Agora a irmã estava pronta. Ela tinha um banquete pronto e ela, quando chegou a notícia, ela já logo agiu. Amém? Essa semana foi uma semana bem delicada para mim, gente. Para falar a verdade, essa madrugada eu falei, vou pedir para a pastora Lúcia pregar. Cheguei em casa 1h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu estava acordada ainda, e fui de um lado, fui do outro, e fiz xixi umas 52 vezes. Eu falei, Jesus, eu não vou pregar não. Eu não quero mais pregar, eu estou cansada disso. Porque quem está aqui na frente, gente, vocês não sabem os processos que a gente passa. E as guerras que a gente enfrenta, porque são guerras silenciosas. Coisa difícil é você passar por guerra silenciosa. E aí, enquanto eu estava no banheiro, no meu momento lá, eu e Deus, no meu trono, aleluia. Não estava fazendo nada, só chorando, sentada no trono. E falando, Deus, eu não vou, não adianta, eu não vou. Fazendo birra com Deus. Estava eu lá, 3h30 da manhã, fazendo birra, a pastora Lúcia estava acordada, a pastora Jo estava acordada, a Lília não estava dormindo, ninguém estava dormindo, porque eu estava lá no meu trono, lá, falando que eu não ia vir hoje pregar. Teve jeito? Não teve. Amém. Glória a Deus. Enquanto eu estava ali sentada, chorando e murmurando e reclamando, fazendo birra, eu ouvi nitidamente uma voz cantando uma canção para mim naquele banheiro. E a canção dizia assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível a maré paralisar tua fé. Cansaço, desânimo, oh. Com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma guerra de alianças, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Declara isso. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O destaque e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora,
O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Glória a Deus. E essa foi a minha canção de guerra pela madrugada. Entendendo que não é hora de baixar a guarda. É hora de levantar as armas necessárias para a guerra. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. E por alguns anos, eu liderei uma tribo de mulheres chamada Abigail. Foram 3 anos liderando essa tribo. E essa tribo me ensinou muitas coisas e eu queria muito ser como Abigail. Posso dizer que eu sou um projeto de Abigail. E é difícil ser Abigail. Queria começar essa ministração falando algumas definições para vocês. Definição do que é sabedoria. Sabedoria é conhecimento da verdade, grande soma de conhecimento. Conhecimento inspirado nas coisas divinas e humanas. Sabedoria também é prudência, tolice. É a qualidade daquele que é tolo. É tolo e não tem juízo, não tem inteligência, é nécio, é pateta, é insensato, é ridículo, idiota e ingênuo. Tudo isso está no dicionário. Esse capítulo de 1 Samuel 25 conta a história de 2 pessoas que são personagens principais. Um é tolo e o outro é sábio. Por acaso, nesse mesmo capítulo, nós temos uma pessoa tola e uma pessoa sábia. Como assim, pastora? Uma pessoa tola e uma pessoa sábia? É isso mesmo. No mesmo capítulo, na mesma história, Deus faz questão de nos mostrar as qualidades, os adjetivos dessas 2 pessoas. O texto que nós acabamos de ler conta a história de uma mulher. Quem aqui já leu Provérbios 31? Já leu? A mulher de Provérbios 31, ela não existe. Fala para a sua irmã, ela não existe. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher, que termo que eu posso usar? A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que é uma expressão poética, tá? Ela é o projeto de Deus para mim e para você. Deus falou assim, ó, eu quero que você seja isso aqui, ó. 31. É fácil ser? Não é. Mas Abigail é considerada a mulher mais sábia da Bíblia. O homem é? Quem é o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. E a mulher mais sábia é Abigail. Como assim essa mulher aqui que apareceu em um texto só, aleatório, é a mulher mais sábia da Bíblia? Pois é, biograficamente, Abigail é a mulher de Provérbios 31. Então, ela tem todos os atributos que aquele texto diz. Na mesma casa, no mesmo cenário, no mesmo lugar, um tolo e um sábio, no mesmo lugar. Esse era o cenário que essa mulher vivia. Eles dividiam a mesma casa, os mesmos sonhos, as mesmas terras, a mesma cama. Nesse texto, nesse contexto, a mulher nessa época, ela não escolhia o marido que ia casar. Ela não escolhia. Os pais escolhiam, era feito um acordo, ali ela casava, ela não sabia com quem ela estava casando, era uma surpresa. Por muitas vezes eu recebo mensagens de mulheres falando assim, pastor, eu casei com um homem difícil, um homem complicado, um homem bravo, ou é o homem que fala, minha mulher é difícil, porque aqui, gente, Nabal e Abigail é só o nome, mas isso aqui é um espírito, tá? Que pode ser para a mulher ou para o homem. Combinado assim? Eu não estou aqui falando do seu marido, e nem estou falando que você é a santa sabedoria aí não, amiga. Se você se encaixar com Nabal, você se coloca em Nabal e fala, Deus me corrige. Combinado assim? Pois é. Então, eles são casados, é um acordo, ela casou com ele, ela honra ele, ela cuida dele. E o texto começa falando sobre as qualidades dos 2. Abigail é considerada uma mulher inteligente e formosa. Por que inteligente? Porque beleza, gente, beleza fica fácil. Você passa o produto da Mary Kay, está fácil de resolver. Agora, uma mulher inteligente, está difícil hoje. Já Nabal, os atributos dele, na versão ACF, diz que ele era um homem maligno. Gente, maligno é muito pesado. Uma pessoa maligna, má, com coração má, endurecido. Esse era o marido dela, ela não teve escolha. Agora, você que é solteira, vou dar uma dica para você. Quem tem solteira aqui? Ó, você não pode escolher a tua mãe. Você consegue escolher a tua mãe? Não. Consegue escolher o seu pai? Consegue escolher os seus avós? A família que você nasceu? Mas o seu marido é você que escolhe. E depois que escolher, a ficha já foi. Vai ter que suportar. Não tem outro caminho, tá, bonita? Você que escolheu, foi você que escolheu.
Infelizmente, você não teve sabedoria para escolher, escolheu isso, vai ter que ficar com isso, aleluia. Vai ter que orar bastante para Deus transformar, mudar o coraçãozinho, e assim vai indo, entendeu? Amém? Nossa, vocês estão bem animados hoje, aleluia. A importância de nós enxergarmos nesse caso que a sabedoria e a tolice moram juntos. Eu já aprendo uma lição aqui. O que o outro é, não pode me definir. O que a sua irmãzinha do lado é, não pode te definir. O que o seu esposo é, não pode definir quem você é. Ah, mas a minha esposa é difícil, pastora, você não sabe como que a irmã é lá, a jararaca. Meu filho, ela pode ser o que for, não pode mudar você. Se o temperamento do outro, o jeito do outro, a forma do outro lidar com as situações está mudando você, tem um problema em você. Peguei pesado, né? Vai ser mais leve, eu prometo. Não prometo não vai ser leve. O outro não pode te mudar. O outro não pode mudar quem é você por essência. Por muitas vezes a gente vai se deixando, a gente ouve assim, porque a senhora não sabe quem foi meu pai, eu sou igual ao meu pai, eu não vivi isso, eu sou igual à minha mãe. Tem muita gente que é assim, ou não é? Ou é só eu que ouço isso? Pastora, fulano é igual a mãe dela, ciclano é igual o pai, é igual o avô, o tataravô. Meu filho, seja você. A gente tem que aprender com o erro dos outros, tem que ter sabedoria para aprender com os erros dos outros e não cometer os mesmos. Se seu pai errou com você, liberar perdão é assim, eu libero perdão e não toco mais naquele assunto, deixa o passado lá. Libera perdão e fala, eu não quero ser igual ao meu pai. E se ele teve qualidades, pega as qualidades e você replica, e os defeitos você descarta. Combinado assim? Porque senão os seus filhos vão fazer a mesma coisa com você. Se você não quebrar esse ciclo, vai passar de geração em geração, se repetindo, porque igual a mãe, é igual o ciclano. Quantas famílias, o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, e se não quebrar aquela maldição, vai chegar até o neto. Então você como mulher tem autoridade para quebrar esse ciclo na sua casa. Tem mulher aqui? Você precisa se posicionar, não pode aceitar isso. O pai dele era drogado, não vai ser drogado. O fulano era... Não vai ser. O meu filho não. Acabou aqui. Você tem autoridade para isso, em nome de Jesus. A decisão de traçar um caminho de sabedoria é individual e intransferível. Abigail é uma mulher sábia e Nabal era um homem tolo. Resumindo, era isso. E isso indica que pessoas sábias e pessoas tolas podem conviver no mesmo ambiente. Pois é. No seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Onde mais, gente, que pode ter gente tola e gente sábia? Me ajuda a pregar. Na igreja. No mesmo ambiente pode ter gente sábia e ter gente tola, e está tudo bem aí. Combinado assim? O outro não vai mudar você. Amém? Glória a Deus. O tema da palavra de hoje, está aqui no telão já? Vocês conseguem ler para mim? 1, 2, 3. A mulher que parou o exército. De novo. A mulher que parou o exército. Mais uma vez para o inferno ouvir. A mulher que parou o exército. É isso aí. Em 1 Samuel 25 começa relatando uma perda muito grande. O texto começa relatando um cenário de luto. Samuel havia acabado de morrer. Quem foi Samuel? Samuel é aquele lá que profetizou sobre Davi, que foi lá na casa de Jessé, achou Davi no cantinho lá das ovelhas, escondidinho, ungiu Davi escondido. Esse era Samuel, era alguém importante para aquela época. Era um homem muito respeitado. Antigamente não tinha presidente, prefeito, essas coisas. As pessoas respeitavam o profeta daquela época. O que o profeta falava estava dito. Ele era a autoridade máxima daquela cidade. Samuel havia acabado de morrer. O povo de Israel se reuniu e chorou a morte de Samuel. Foi uma perda irreparável. Nesse cenário, Saul ainda era rei, mas Saul já sabia que Samuel tinha ungido Davi. E o que Davi estava fazendo? Fugindo de Saul. Fala aí, fugindo de Saul. Você já fugiu de alguém? Já fugiu? Alguém já fugiu de alguém? Davi estava fugindo de Saul. E qual foi o lugar que Davi escolheu? Ele foi para o deserto. E ele levou o exército dele, e o texto diz que tinham 400 homens com ele. E ali ele ficou tosqueneando algumas ovelhas, cuidando de algumas ovelhas, de alguns fazendeiros, em troca de proteção e alimento. Era isso que Davi fazia, e o texto não diz quanto tempo ele ficou vivendo isso. E o texto continua falando que, após a morte de Samuel, eu creio
que Davi sentiu a morte dele, porque Samuel era o mentor de Davi. Quem aqui tem alguém que você tem como uma líder, como uma mentora, alguém importante para você? Se você perder essa pessoa, você vai sentir falta dela ou não? Samuel era o norte de Davi, ele era a bússola de Davi, era ele que dava a direção para Davi. De repente, o mentor dele falece. No momento mais frágil de Davi, no momento mais frágil, algumas coisas foram reveladas. Nós nunca sabemos com quem nós estamos lidando. Não, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Nós nunca vamos conhecer alguém de verdade, se não for no momento difícil. O momento difícil revela quem é e quem não é. O momento difícil revela quem está com você e quem não está. Não adianta você ficar com essa história, eu estou com você, mas está com um momento difícil, ela está passando o processo dela, deixa ela lá. O momento difícil vai revelar quem está com você ou não. Davi tinha 400 homens com ele, mesmo ele fugindo. Então ele tinha um exército grande com ele, combinado assim? Tá. Por que Deus permite alguns momentos difíceis na minha e na sua vida? Alguém sabe me dizer? Porque eu perguntei isso para Deus hoje de madrugada, ele não quis me responder. Por que ele permite alguns momentos difíceis para mim e para você? Vamos, uma de cada vez, vai. Prega comigo. Para o quê? Ser forjada, o que mais? Quem diz mais? Ser dependente dele. Foge a independência, o que mais? Os momentos difíceis vão quebrar o seu eu para que ele apareça. Foi isso que ele falou para mim hoje, tá, filha? Eu falei assim, eu estou quebrando você e vou continuar quebrando, porque esse é o meu papel, te quebrar todinha. Eu falei, amém, glória a Deus. Se é isso, nós vamos continuar sendo quebrada. Quebra de novo. Não é assim? A gente canta bonito, eu quebro meu vaso. Quebra nada. Primeira quebradinha, você já está. Chega uma hora na guerra que você já não tem mais lágrima para chorar. Quem já passou por isso? O negócio é tão feio que o negócio fica entalado aqui. É ou não é, gente? Uma laranja. Laranja não, um limão. Entala na sua goela, você não tem mais nem lágrima para chorar. Você fala, Deus, eu não tenho mais nem tempo para chorar. O que eu tenho que fazer agora? Eu já passei daquela fase de chorar dia e noite. Eu não choro mais não, gente. Choro um pouquinho, levanto, engulo o suco de limão e vamos embora. Porque o que... Se te der um limão, você vai fazer o que com o limão? Então vamos embora. Faz uma limonada, porque é bom, gente. Ela desintoxica. Limão de manhã é detox. Melhor coisa que tem. Aleluia. Deus é bom. Após a morte de Samuel, Davi se levanta no deserto e ali, junto com os seus homens, ele vai à terra de um homem muito rico. O nome desse homem era Nabal. O texto diz que Nabal era rico. Mas como assim, pastora? Ele era rico e era tolo? Pois é. Porque dinheiro não tem nada a ver com tolice. Você vai conhecer muitas pessoas pobres, mas sábias. E você vai conhecer muitos ricos tolos. E muitos ricos sábios também. Porque a sua classe econômica e quanto você tem na conta do teu banco não define quem você é no céu. Como você é reconhecida no céu. Infelizmente, o título de Nabal era tolo. E a riqueza não comprou a sabedoria dele. Igualmente, a humildade. Quem é humilde, não é assim? Você já viu alguém humilde? Quem conhece gente humilde aqui? É humilde, vai comer arroz com feijão e farofa com a mão assim, que delícia, que nem minha avó fazia. Uma coisa boa, vai sentar à mesa, vai sorrir. Gente humilde é assim, vai abraçar todo mundo. Não vai se importar se é um mendigo, se é uma prostituta, vai abraçar, vai perdoar, se tiver que perdoar, vai liberar a pessoa e vai avançar. Humildade é uma coisa que não se compra no mercado, e não adianta você ser rico, milionário, se você não for humilde não adianta, não tem como comprar isso, gente. Sabedoria e humildade não se compra no mercado, não tem nenhuma prateleira. Eu, por enquanto, não achei nenhum atacadista. Se vocês acharem, pode mandar o link para mim. Amém? Nabal era casado com Abigail, ele era descendente de Caleb. Caleb era um homem muito sábio da sua época, era conhecido pela sua sabedoria. No deserto, Davi enviou 10 mensageiros, fala aí, 10. Ele mandou 10 mensageiros ao encontro de Nabal, que estava tosqueando as suas ovelhas, ali no Carmelo. Carmelo significa vinha, jardim e terra frutífica. A terra onde Nabal tinha as suas colheitas, as suas ovelhas, as suas cabras, era uma terra muito frutífica. Porém, ele morava a 1 quilômetro de Carmelo, que chamava Maom. Esse era o lugar onde ele morava. Quando Davi manda os mensageiros, Davi explica direitinho o que era para falar. Ele falou, você vai até lá, fala com Nabal, avisa para ele, pede para ele lembrar das obras que eu fiz, porque
Davi tinha cuidado da terra de Nabal. Davi tinha servido a Nabal há algum tempo atrás. Então, quando Davi precisava de alimento e de suprimento, ele pede para os seus mensageiros ir até lá, fala: Nabal, eu preciso de alguns alimentos, nós estamos aqui alojados em tendas com os nossos bichos, precisamos de alimento, de provisão. E quando os mensageiros chegam a Nabal, Nabal fala assim: mas quem é Davi? A resposta de Nabal para os mensageiros é: quem é Davi? Gente, Davi era conhecido. Pensa na notícia que Saul estava correndo atrás de Davi. Você acha que Nabal não conhecia Davi? Vamos falar a verdade aqui, gente. Você já viu esses sites aí de fuxico gospel? Com certeza, se tivesse esse fuxico gospel na época, a foto de Davi estava lá. Davi está fugindo de Saul. Se tivesse isso, que não tinha, mas tinha o boca a boca. Então a notícia chega. Nabal sabia quem era Davi, mas ele desdenhou da história e da unção de Davi. Nabal tratou Davi com desdenho, com desrespeito e com desonra. E eu, escrevendo o texto, eu falei assim: que engraçado, Nabal só é citado na Bíblia porque ele teve um encontro com Davi. Porque se Nabal não tivesse tido um encontro com Davi, quem era Nabal? A gente não ouviu falar dele. Agora, quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus, o menor da casa, escolhido pelo Senhor, um homem que falhou, teve imperfeições sim, mas era rápido em pedir perdão ao Senhor, tinha um coração contrito a Deus. Agora, quem foi Nabal? Um homem tolo, injusto, irado, bravo, ignorante, aquela coisa toda que eu vou compartilhar com vocês aqui na frente. Essa história conta a história de 3 personagens. Davi aqui havia sido ungido, estava fugindo de Saul, enfrentando a perda do seu mentor, no deserto, o que ele precisava era de comida. Qual que era a arma sentimental? Porque eu vou falar uma coisa para você: os nossos sentimentos, as nossas emoções se tornam armas. Quem aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? Já assistiu? Não é legal aquele filme? Às vezes a gente se vê lá, né? Quem você era no filme? Fala para mim. Quem? Você era o quê? A raiva, o que mais? A ansiedade era linda, a laranjinha correndo. O que mais? As nossas emoções, elas se tornam armas no mundo espiritual. Quando as nossas emoções estão mexidas e descontroladas, posso dizer, é uma porta aberta para Satanás entrar e falar assim: ela não está tendo controle nem sobre as emoções dela. Porque se você não consegue controlar nem o que você está sentindo, você vai liberar acesso para que algo controle. E aí entra as influências. Você não vai estar num processo de possessão, você vai estar num processo de opressão maligna. Você vai começar a ouvir voz: porque você não se mata? Você não presta para nada mesmo. Você vai começar a ouvir coisas na sua mente, sentimentos vão sendo gerados através desses demônios que ganharam legalidade por causa de um sentimento descontrolado. Fala aí, todo sentimento descontrolado gera destruição. Todo. Até o amor, gente, a paixão descontrolada. Você já viu alguém apaixonado? Enfrenta todo mundo, sai correndo, enfrenta o pai, enfrenta a mãe, foge de casa, faz de tudo, 2 semanas volta para casa, não era isso que eu queria. Todo sentimento descontrolado vai gerar destruição. Por isso o Senhor fala: guarda o teu coração. É necessário que eu e você guardemos o nosso coração em Deus. Eu posso dizer que eu não posso guardar o meu coração e falar: eu estou tendo controle, porque eu não tenho controle dele, eu tenho que entregar para Deus. Porque se eu deixar na minha mão, os meus sentimentos, a minha vontade do momento, no calor do momento, você faz coisa que depois você se arrepende. É comigo só? Não? Glória a Deus, ainda bem que eu não estou sozinha. Então nós vamos conhecer algumas armas que Davi usou. Davi, eu coloquei aqui como subtítulo: a vingança que quase trouxe ruína. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas naquele dia ele escolheu errado as emoções que ele iria alimentar. Ao ser desprezado por Nabal, a sua primeira reação qual foi? Quem lembra? Ele ficou irado. Quando os mensageiros chegaram falando: Nabal falou isso, 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 ele ficou irado. O começo do texto ele está falando assim: peguem as suas espadas, subam nos seus jumentos. Quando ele ficou sabendo que Nabal tinha esquecido a ingratidão de Nabal,
porque ele esperava uma reciprocidade. Quem aqui já ouviu falar nessa lei da reciprocidade? Eu te ajudo e você me ajuda. É assim ou não é? Na igreja a gente faz muito isso. Hoje as meninas ajudaram, cuidaram de vocês lá fora, uma equipe de voluntárias. Eu quero agradecer vocês que serviram lá fora, cuidaram de você, mas talvez no próximo encontro será você que vai estar cuidando delas. Isso é reciprocidade sem interesse. Não é sobre o que ela pode me oferecer ou o que ele pode me oferecer. Davi estava esperando isso, mas infelizmente ele não teve. Ele foi impactado pela ingratidão de Nabal e o sentimento de ira. Gente, você já viu uma pessoa irada? Você já ficou irada? Por isso que a Bíblia fala, ireis e não pequei. Porque se você, entre irar e pecar, é um negócio assim, é uma faísca assim, pecou. Infelizmente, a ira é um combustível que você não consegue ter controle. Não tem como você ter controle. Por isso que a palavra fala, irei e não pequei. Fala para essa mulher bonita aí, acorda aí. Você não vai mais se irar. Você não vai mais cometer o pecado da ira. Davi semeou na fazenda errada, no lugar errado, e infelizmente ele não recebeu a ajuda que ele precisava. O texto em 1 Samuel 25, 22 diz assim, olha o que Davi falou, que Deus me castigue se até amanhã de manhã eu deixar vivo um só homem da casa de Nabal. Pensa como ele ficou, gente. Davi era bravo. Quais foram as armas, as emoções que ele usou? A ira. Ele estava pronto para derramar sangue. Olha só, gente. Uma pessoa, imagina, aquele exército todo com fome. Você já viu gente com fome? Ele estava com fome. Eu com fome, eu vou te falar, eu não raciocino. Agora você imagina 400 homens com fome na cabeça de Davi. Aí ele vai pedir suprimento, ele sabia que Nabal tinha, que era um homem próspero. Nabal nega, ele fala, não, eu vou matar esse... Primeira coisa que ele fez. Depois, um sentimento de vingança. A sua resposta à ofensa foi querer revidar. Quem aqui já quis revidar algumas ofensas? Ah, pastora, me ofendeu. Eu estou me segurando aqui, está subindo um negócio na minha cabeça assim, ó. Me ofendeu, eu preciso revidar. É assim ou não é? Eu preciso ser a última a falar, eu preciso... É ou não é? É, gente? Só 3. Glória a Deus, essas meninas são mansas, pastora Lúcia. Eu estou pregando o texto errado. São uma pessoa assim, que não tem esse sentimento de ira, nem de vingança. Um outro sentimento que Davi acabou encontrando no meio das suas armas ali, a impulsividade. Tomou decisões no calor das emoções, e quando a gente toma decisão no calor das emoções, o que acontece, minhas maravilhosas? Dá o quê? Coisa boa? No calor da emoção a gente só faz besteira. Não faça nada no calor da emoção. Está emocionada, se controla. Fala, Deus me ajuda. Senhor me ajuda, Espírito Santo vem com uma nuvem de refrigério. Resfria a minha cabeça, porque a ira não pode tomar conta de mim. Amém? Amém. O orgulho ferido. Não aceitou ser tratado com desdém. Gente, coisa difícil é o orgulho. E quando Deus toca no nosso orgulho é uma coisa... Eu creio que quando ele ficou sabendo que Nabal falou assim, quem é Davi? Ele se sentiu inferior, menor, alguém insignificante. Ele sabia quem ele era. Ele carregava uma unção, mesmo que ele não tivesse sido reconhecido ainda pelo povo. E Nabal sabia disso. O orgulho ferido de Davi gerou o combustível necessário para que ele quisesse entrar naquela fazenda e matar sangues inocentes. Por muitas vezes, o nosso orgulho vai ser tocado e você vai precisar decidir a não agir com impulsividade. Se calar, mesmo que esteja doendo. Digere as coisas. Digere. Estão falando de você, está tudo bem. Deixa falar, fala para a bonitinha, deixa falar. Quem ele pensa? Fala assim, quem ele pensa ou quem ela pensa que é? Você já ouviu isso? Quem ela é? Quem é? Só Deus sabe a sua história. Só Deus sabe de onde Ele te tirou. Só Deus sabe a unção que você carrega. Por muitas vezes a gente espera reconhecimento de pessoas que nunca vão reconhecer aquilo que você tem dentro de você. Porque não foi essa pessoa que colocou, foi o próprio Deus que colocou. E aquilo que Deus colocou sobre você, ninguém tira. As palavras de Nabal tiraram a unção de Davi? Não tem como anular aquilo que Deus separou e ungiu. Não tem como anular o chamado de Deus para a sua vida.
Não tem como anular aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Não tem como. Não importa quais são os Nabais que estão se levantando falando que você não é. Ele está dizendo, foi eu que te escolhi. O projeto é meu e é eu que vou te sustentar. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a mudar de ótica. Uma frase que mexeu comigo enquanto eu escrevia, diz assim, toda vingança que não vem de Deus vira um peso que te prende lá no passado. Toda vingança que não vem de Deus vira um peso que vai te prender lá no passado. Quantas vezes somos levados pela ira, tomamos decisões que depois nos arrependemos. A vingança pode parecer um prato doce, um pudim no começo, mas no final vai te deixar com um gosto amargo. Vocês já tomaram alguma decisão porque estavam magoadas ou com raiva? Quem já fez isso? Levanta a mão para me conhecer você. Amém, eu também, querida. Está tudo bem. Nós não somos super mulheres. Nabal. Acabamos de conhecer Davi. Vamos conhecer um pouquinho de Nabal. O subtítulo que eu dei para Nabal é a arrogância que provoca guerras. Nabal era um homem rico, mas insensato, casado com uma mulher sábia, mas que não tinha aprendido nada com ela. Teimoso, que com as suas próprias mãos quase destruiu a sua casa e a sua família. Quando Davi pediu ajuda, ele desprezou, zombou, insultando o rei. Você já viu alguém ingrato? Alguém que você ajudou, gente, alguém que você já ajudou em algum momento da tua vida, e quando você precisou dessa pessoa, ela falou, não vou te ajudar. Alguém já conheceu alguém ingrato? Coisa difícil é lidar com gente ingrata. A gente no ministério lida com muitas pessoas ingratas que você cuida, você ama, você protege, você abraça, você exorta, você chora, você faz campanha, você sobe monte. E na hora que a pessoa está de pé, ela vira e fala assim, aqui não é meu lugar, ninguém cuidou de mim. Agora pela manhã eu estava tomando café com a pastora Lúcia e com a pastora Lilian, que agora eu tenho que aprender a falar a pastora Lilian. E eu estava estudando um pouquinho sobre tosqueneadores. Davi foi um tosqueneador de ovelhas enquanto ele estava fugindo, mas ele cuidava das ovelhas com cuidado para não ferir. Nabal foi um tosqueneador de ovelhas que feria suas ovelhas para que ela nunca mais produzisse. Você sabe que a ovelha precisa ser tirada o pelo, a pastora Lúcia estava me ensinando, eu tive uma aula agora de manhã. Para poder tirar o pelo da ovelha tem que ser com muito cuidado, para você não ferir a bichinha, que a pele sai inteirinha assim, que aí eles fazem casacos, fazem mantas e tal. E Nabal, a visão que Deus me deu de Nabal, era ele tosqueando a ovelha, mas matando a essência da ovelha, para que ela não voltasse a produzir. Porque uma ovelha machucada, onde a ferida é aberta, nunca mais vai nascer lã. Então eu quero te dar uma lição hoje. Toma cuidado com quem você está deixando colocar a mão sobre a tua cabeça, com quem você está se aconselhando, com quem você tem ouvido, porque pode ter cara de Davi, mas pode ser um Nabal. E Nabal vai matar os projetos de Deus para a sua vida e nunca mais você vai produzir. Toma cuidado. Toma cuidado com esses tosqueneadores que são, vou te falar uma coisa, são assassinos de propósitos. E o que a ovelha faz? Depois que passa por um processo desse, porque ela vai até o tosqueneador, tem um pastor que cuida e o tosqueneador limpa. Esse é o papel do tosqueneador, limpar e manter ela limpa. Então ele trabalha em conjunto com o pastor, é um trabalho em conjunto. Agora tem muito pastor que está caminhando com os tosqueneadores que está matando muita ovelha. E aí, toma cuidado para você não ser um tosqueneador de ovelhas. Para as pessoas que você lidera no seu trabalho, na sua casa, dentro do seu ciclo, talvez no seu ministério, e quando a pessoa vem falar com você, você vai primeiro matar a pessoa pela raiz. Existem palavras que quando entra como uma flecha. E é só o Espírito Santo para poder arrancar, mas a cicatriz fica. Isso foi fresquinho agora de manhã, já saiu o devocional, tá? Mandei até para as meninas. Cuidado com os tosqueneadores que não são de Deus, matadores de propósito, matadores de ovelha. Triste, mas tem muito por aí, gente. Tudo bem aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Nabal então decidiu usar a arma do desprezo, descaso, desrespeito, e isso foi o que ele fez com Davi. Nabal para mim representa a lixa, fala Nabal são as lixas da minha vida. Aquelas pessoas que testam a nossa paciência, tem?
Tem ou não tem, gente? Que nos desafiam todos os dias, que parecem estar ali só para te tirar do sério. Tem gente que se acorda na paz de Deus, você fala, Jesus, aí recebe o WhatsApp da pessoa, você fala, Jesus, já chegou, ali já começou. Mas será que Deus não está querendo usar essa pessoa para polir você? Pois é, Deus está te polindo o seu caráter. Então não reclame da lixa que Ele deu para você. Cada um tem uma lixa, umas pequenas, sabe aquela lixinha de bolsa? Outras grandes. Posso te dizer que ultimamente a minha lixa está maior. Não tem aquele ditado que diz que a régua está alta? A minha lixa está alta, mas glória a Deus, se a lixa está alta, é porque Ele precisa aparecer através de mim, eu vou aceitar esse processo. Nabal era uma verdadeira lixa humana. Seu próprio nome significava insensato, ele agia exatamente assim. Ele tinha riquezas, mas não tinha postura, era rude. Muitos servos, hoje, que fogem do seu senhor, tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, os meus gados, os meus carneiros, para os meus tosqueadores, e daria a esse homem, que eu não sei de onde vem. Olha o que Nabal falou para os mensageiros. Não é muita ousadia? Qual foi as armas que Nabal usou? Fala comigo, arrogância. Ele achava que estava acima de todos. Você já viu alguém arrogante? É legal, gente, a gente arrogante? Você já foi arrogante em algum momento da tua vida? E é tão ruim quando a gente se vê nessa posição de arrogante, não é? É terrível, é amargo. Nabal foi prepotente, repete aí. Prepotente. Ele falava e agia como se nunca precisasse de ninguém. Ele era suficiente. Meu Deus. A outra arma que ele usou, o desprezo. Gente, você já foi desprezada? Já. Ele menosprezou Davi e a história dele. Quantas mulheres já foram desprezadas, esquecidas, deixadas de lado? Mas por muitas vezes é você que despreza o seu marido, não é? Faz aquele bico, fica meses sem procurá-lo, dá desprezo, dá desdém. Você está agindo como Nabal. O Senhor está te chamando a enfrentar o problema, reconhecer se falhou, pedir perdão e parar de fazer drama. Fala para a irmã, para de fazer drama. Indiferença foi uma outra arma que ele usou. Ignorava o que realmente importava. O que importava, ele ignorou. E aí ele só se importava com outras coisas. E o que é mais triste era a dureza do coração dele. Ele não reconhecia o cuidado de Deus em sua vida. Pessoas como Nabal vivem como se fossem inatingíveis, mas ninguém foge da justiça de Deus. Quantas guerras começaram porque alguém usou as armas erradas? Quantos relacionamentos foram destruídos pelo orgulho e pela indiferença? Será que você tem agido como Nabal ou como Davi? Ou talvez como Abigail? Será que a sua arrogância tem fechado portas ou tem aberto portas? Qual é o caminho que você tem traçado? O da sabedoria ou o da tolice? Todos os dias, eu e você, somos lançadas a escolher o caminho que devemos traçar. E devemos escolher o caminho da sabedoria, mesmo que esse seja o caminho da lixa, que vai te lixar e te moldar para ser uma mulher sábia. Como eu te disse, ser uma mulher sábia não é fácil, é? Não é. Agora vamos conhecer sobre a Abigail. A Abigail é uma fofa, gente. Eu já fico imaginando a Abigail linda, maravilhosa, assim, tipo a Bruna, assim, a Abigail para mim. O significado do seu nome é a alegria do seu pai. Por que parece com a Bruna? Porque a Bruna é a alegria aqui da casa. E ela honra o pai que ela tem. Então, Abigail era a alegria do seu pai. Sábia e formosa. É tudo que eu vejo em você, Bruna. Sábia e formosa. Enquanto Davi marchava com seu exército, fica imaginando aí, Davi com as espadas lá. Eu queria uma espada, mas eu não conseguia, aleluia. Enquanto ele marchava com seu exército em rumo à casa de Nabal, a irmã Abigail subiu num jumento. Ó, a coragem. A coragem, porque naquela época não tinha Land Rover, Ford Ka, não tinha essas coisas. Então ela subiu no seu jumento, lotou de comida, falou para os servos, coloca a comida, vai na frente que eu estou indo. Olha que mulher, gente. Ela mesmo foi paralisar um exército, uma mulher sozinha parar um exército.
Você teria coragem para isso? Lá vai ela no jumentinho dela subindo as montanhas. Foi 1 quilômetro, eu creio que ela ficou orando ali, Senhor, me guarda. Porque Davi era bravo, ela sabia que Davi matava pessoas. Ela saiu sem falar para o marido, porque ela sabia que se ela fosse falar para o marido naquela hora, ela ia ter que ficar se explicando, aquela coisa toda. Então ela agiu. Ela agiu e ela tomou a atitude dela, ela falou assim, está na minha conta, se der errado, está na minha conta. Ela já sabia que a casa dela ia ter uma chacina. Davi ia chegar com o seu exército, ia matar todo mundo, então o que ela fez? Eu vou tentar parar, se ele matar só eu, está tudo bem. Eu creio que ela pensou assim, porque eu pensaria assim, se chega uma notícia, estão indo para a tua casa, eu vou pegar o meu jumentinho, porque eu não dirijo, uma bicicleta, sei lá, e eu vou atrás do exército. Pode me matar, mas não toca neles não. O que vocês querem? Vocês querem comida? E quando ela chega na casa dela, quando ela chega no encontro de Davi, essa mulher tem uma atitude linda. Davi avista aquela mulher com o seu jumentinho cheio de comida, os seus servos do seu lado, e ela pede perdão. Gente, ela assumiu a culpa que não era dela. E ela diz assim, Davi, eu não estava lá, meu Senhor. Eu não vi vocês chegarem. Me perdoe o meu esposo. Ele não sabe o que diz. Assim como o seu nome é, ele é insensato. Eu trouxe presentes para vocês. E ela se prostrou perante a ele. Davi ficou sem reação. Ele que estava com a espada chapada na cabeça dela, já guardou a espada, falou, e essa mulher é diferente. Essa aí é diferente, não veio para a guerra. Quando ela levantou, a primeira coisa que ela falou, Senhor, não derrame sangue inocente. Logo, o povo irá te reconhecer como rei. E você vai carregar nas suas mãos sangue inocente. Olha essa mulher, gente. Pensa na sabedoria dessa mulher. Ele olhou para ela e falou, essa mulher não é normal, não. Ele começou a dar comida para o exército, o povo já começou a se acalmar, porque começa a comer. A calmaria veio. Fica imaginando a cena. Davi olhando para aquela mulher, ela falando com sabedoria, com mansidão, assumiu a culpa, a culpa é minha. Eu não estava lá para te receber, que se eu tivesse te recebido, não tinha acontecido nada disso. Então vamos parar tudo isso. Alimenta o exército. Davi ouve ela com atenção. Então, quais foram as armas que Abigail usou? Sabedoria. Ela viu o problema e encontrou uma solução. Foi ou não foi? Ela viu o problema, encontrou a solução. Humildade. Se colocou no lugar de intercessora. Ela foi interceder pela casa dela. Eu e você temos esse papel. É você que tem que guerrear pela tua casa. Para de terceirizar. Para de pedir oração nos grupos aí. Ora pelo meu marido, ora pelo meu filho, ora por mim. Vai orar você. Vai orar, vai jejuar, passa mal só 2 dias, depois passa. Vai acostumando, o corpo tem que acostumar com o jejum. Seu corpo é um corpo espiritual, né? Você não é daqui. Então, se você não está acostumada com o jejum, você está muito acostumado com as coisas da carne. Então, vamos, Senhor, eu preciso acostumar com o jejum, me ajuda. Se prepara para as guerras que você vai enfrentar, que você nem imagina. Está tudo bem, daqui a pouco vem uma notícia, Nabal está vindo, Davi está vindo. A notícia ruim não avisa com prévio aviso. Vai chegar no correio, dia tal, fulana, vai chegar uma guerra para você. Esteja pronta. É assim? Porque lá no meu correio não está chegando nada disso para mim. Abigail levou paz, levou palavras de calmaria ao coração de Davi. Ela foi proativa, não ficou reclamando. Ela tomou atitude, ela não foi reclamar. Ela ouviu a mensagem e tomou atitude. Uma outra coisa que me chama a atenção é que os servos, eles procuram a pessoa certa para falar. Eles não foram a Nabal, eles foram direto a Abigail. Quantas pessoas te procuram para te trazer um problema, e em vez de você solucionar o problema, você gera mais um problema. Você está sendo solucionadora de problema, você está sendo uma geradora de problema. Porque por muitas vezes a gente só gera problema. É um problema atrás do outro. O problema era isso, o negócio vira um gigante. Toma cuidado, para não ser uma geradora de problema. Abigail era cheia de fé, ela confiou em seu Deus e ela sabia que Deus cuidaria dela. Davi termina o texto dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Bendita seja você pelo seu bom senso, uma mulher com bom senso. E por evitar que eu derrame sangue inocente. A mulher sábia não só edifica a sua casa, mas ela pode impedir que um exército... Uma mulher sábia, ela não só edifica a sua casa, mas ela pode
ela pode paralisar a ação de Satanás, de exércitos de demônios que têm se levantado para parar a sua casa. Para de ser bobinha. A sua luta não é com ele não, é com os demônios que estão aí rodeando, querendo acabar com vocês. Satanás não para. É 24 horas planejando como que vai te derrubar. Ele quer te ver no chão. Você precisa se posicionar em joelho e falar: Senhor, como um leão que ruge, está tentando vir atacar a minha casa, Senhor, eu vou me posicionar, eu vou para a guerra. Eu não vou ficar aqui omissa esperando a guerra acontecer. Me coloca as armas certas para essa guerra. O Senhor vai armar você com as armas certas. Para de ir com pedra, que com pedra você não vai conseguir nada. Você só vai conseguir coisas no joelho. Para de ir na força do seu braço. Para de ir na força do seu braço. Para de gritar tanto. Começa a proclamar o nome de Jesus. Queremos vencer as guerras no grito? No braço de força? Quem é mais forte? Quem é mais forte? Você ou Satanás? Enquanto você não entregar essa guerra na mão do único que pode vencer essa batalha, e o nome dele é sobre todos os nomes, o único que pode vencer essa batalha dentro do seu lar é Jesus. Você não tem poder, você não tem força para isso, querida. O Senhor vai te dar estratégias, e você vai ver esse gigante cair, pelo poder que há no nome de Jesus. Não ficará nenhum Nabal em pé, pelo poder que há no nome de Jesus. Abigail parou um exército, não na força do seu grito, não na força do seu braço. Ela parou um exército com a força da sua humildade e com um coração de bom senso, um coração no rei. Ela sabia o que ela carregava, e ela estava disposta a morrer pela família dela. Você está disposta a morrer pela tua família? Está disposta a morrer pela tua família? Foi isso que essa mulher de Provérbios 31 fez. Por isso que ela é mulher de Provérbios 31. Mesmo tendo um homem daquele em casa, ela ainda foi defender ele lá. É fácil? Você faria isso? O texto diz que quando ela volta da guerra, imagina ela voltando com os jumentos tudo vazio. Ela chega em casa e ele estava servindo um banquete, uma grande festa. E as pessoas que estavam à sua volta diziam assim: Nabal está fazendo uma festa como de um grande rei. Ele era rei? Não. Bêbado, embriagado. Abigail entrou pela porta da casa dela, avistou o seu marido embriagado, e o que ela foi fazer? Ela foi bater nele? Ela foi gritar com ele? Ela foi fazer um escândalo, acabar com a festa. Ela entrou em silêncio e foi para o seu lugar secreto. E o texto diz que ela passou a noite em silêncio. Presta atenção. Essa luta que você está tentando vencer no grito, está tentando vencer com o teu achismo, com a sua certeza, com a sua convicção, porque você pode até estar certa, mas se você abrir a boca, você perde a razão. Você pode até estar certa, mas abriu a boca, perdeu a razão. Ela agiu certo, ela se calou. E quem justificou ela? O Senhor. No outro dia de manhã, ela tem um encontro com seu esposo maravilhoso, Nabal. Fica imaginando Nabal, falando: Senhor, me ajuda. Encontrou Nabal e ela começa a contar para ele, no café da manhã, o que havia acontecido e o que ela tinha feito. Porque ela tinha praticamente esvaziado todo o celeiro dela para levar comida para o exército. O texto diz que o coração de Nabal endureceu e o seu corpo paralisou. Eu creio que ele teve um AVC naquela hora, porque na Bíblia não diz isso. O corpo dele paralisou com a notícia do que a ira, o rancor, o desdém, o desrespeito, a desonra, a ingratidão gera em uma pessoa. Um coração endurecido. E ali um processo começou entre Nabal e Deus. Foram 10 dias de processo. E infelizmente o fim de Nabal não foi um fim legal. O texto diz que o próprio Deus feriu Nabal. Porque ele não se arrependeu. Diferente de Davi, que estava com o coração irado, que queria matar, que queria fazer, mas quando ele ouviu uma pessoa sábia, aconselhando ele: não faça isso, Davi. Ele parou. Ele retrocedeu na sua atitude.
Já Nabal não, manteve o coração duro. E qual foi o fim de Nabal? Nabal faleceu. Agora Abigail está viúva, com todas aquelas terras, uma mulher rica. E o texto diz que quando Davi fica sabendo que Abigail está viúva, ele manda os seus servos buscar Davi para ser sua esposa. Agora Abigail já não era mais casada com um tolo, agora Abigail se tornava rainha. Davi reconheceu o bom senso, o coração, a prudência, a sabedoria daquela mulher, e quis ter aquela mulher por perto. Aquela mulher mudou o cenário da família dela. Infelizmente, ela não conseguiu mudar o coração do seu esposo. Eu creio que Abigail não queria que o fim de Nabal fosse aquele. Por muitas vezes eu e você queremos mudar o outro. Tentamos mudar o outro de qualquer maneira. Você não consegue mudar ninguém, minha linda. Eu não consigo mudar ninguém. Se a pessoa tiver um coração fechado, endurecido, rígido, a única pessoa que consegue tocar esse coração é o Espírito Santo. Mas para isso, a pessoa precisa liberar acesso. Eu tenho certeza que Abigail não pediu para Deus levar Nabal. Ela queria que o marido dela fosse transformado, mas ele não quis. E a ira foi tão grande, a dureza foi tão grande, que o próprio corpo dele endureceu, assim como o seu coração, o corpo endureceu, até que ele veio à morte. Abigail recomeçou a vida dela, recomeçou a trajetória dela. E nós podemos aprender algumas lições com Abigail. Ela reconheceu o perigo e ela deu o primeiro passo com ação, não só com oração. Ter coragem é buscar ajuda na pessoa certa. Ela não foi pedir para um mensageiro, para outra pessoa, ela foi lá direto para Davi: me ajuda. Coragem não é apenas enfrentar gigantes, mas também reconhecer perigos e buscar soluções certas antes que seja tarde demais. A coragem se manifesta em ação, não em palavras. Quantas vezes falamos, mas não agimos. Para de falar, começa a agir. Para de falar, começa a agir. A rapidez da atitude pode evitar grandes tragédias. Mas a lição que eu mais aprendo nesse dia de hoje é: não perca tempo com os tolos. E disse a seus servos: vocês vão à frente. Ela, porém, não disse nada a Nabal. Nem toda conversa vale a pena. Nem toda guerra vale a pena. Nem toda briga vale a pena. Resolva as suas questões no secreto com o Senhor. Vai chegar um tempo na tua vida que você vai ter que escolher as guerras que você quer entrar. Decisões sábias exigem desvios estratégicos, e ela fez um desvio estratégico para salvar a tua casa. A sua atitude hoje pode mudar e pode parar as guerras que estão se levantando à sua volta. Você consegue discernir no mundo espiritual quais são as guerras que estão se levantando à sua volta? Qual é a mulher que consegue ver isso no mundo espiritual já? Tem esse discernimento? Você consegue ver o movimento? Você já consegue ver a poeira levantando, os cavalos marchando, o barulho de espada e a guerra sendo travada para parar você. A sua atitude pode paralisar essa guerra. Não terceirize a sua missão. O que é para você fazer, você não tem que pedir para a sua serva, para a sua empregada, é você. É você que tem que orar, é você que tem que buscar, é você que tem que interceder, é você que tem que se colocar à frente, é você que por muitas vezes vai ter que assumir a culpa. Tá bom, a culpa é minha. Para parar uma guerra, assume a culpa. Para parar uma guerra, Abigail assumiu a culpa. Ela foi lá e falou assim: a culpa foi minha. Quem desdenhou, quem fez tudo foi Nabal, mas ela falou: não, a culpa é minha, meu esposo não estava bem. Ela assumiu a culpa. Ela agiu com sabedoria. Ela cobriu a nudez do seu esposo. E Deus honrou Abigail. Ela se posicionou. E eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, se Abigail tivesse hoje, nos tempos de hoje, Abigail moderna, nossa Bruna aqui, quais conselhos Abigail daria para mim e para você no tempo de hoje? Anota aí. Não reaja no calor das emoções. Fala aí para essa irmã linda. Não reaja no calor das emoções. Antes de agir, pensa e ora. Pelo amor de Deus. Seja sábia, não seja tola. Abigail não perdeu tempo reclamando, ela encontrou a melhor solução. Use as palavras que pacificam, não as que inflamam.
Ela não chegou gritando, mas trouxe palavras que mudaram a decisão de Davi. Seja uma mulher de ação, não de murmuração. Meu Deus. Ela não ficou lamentando o marido que tinha. Ela fez o que precisava ser feito. Deixa Deus ser seu juiz. Não se iguala com os tolos. Nabal foi tratado por Deus e não por Abigail. Para de querer você tratar as pessoas. Quem trata as pessoas é Deus. Para de querer ser o juiz. Coloca na mão de Deus, deixa Deus fazer. Saiba a hora de falar, essa aqui você precisa repetir. Saiba a hora de falar. E saiba a hora de calar. Repete, porque ela fala pra caramba. Saiba a hora de falar. E saiba a hora de calar. A sua vitória não está na força do seu braço e não está na força do seu grito. A sua vitória está na força da sua oração. Mulheres que confiam em Deus não perdem tempo revidando, porque sabem que Deus luta por elas. Qual a conclusão que eu tiro de tudo isso? Você tem sido arrogante como Nabal? Você tem revidado como Davi? Ou você tem escolhido ser sábia como Abigail? Eu e você já passamos por esses 3 personagens. Em algum momento da tua vida, você foi um Nabal. Em algum momento da tua vida, você foi Davi. E em algum momento da tua vida vai ter que cair a ficha e você precisa se tornar Abigail. Davi se arrependeu e deu tempo de corrigir. Nabal não se arrependeu e o seu fim foi morte. Abigail teve honra do Senhor porque agiu com sabedoria. Eu quero te convidar a se colocar de pé para a gente terminar o culto de hoje cantando, adorando ao Senhor. Você vai orar com essa mulher maravilhosa. E nós começamos o culto falando sobre o diamante. E eu, estudando sobre isso, eu descobri que o carvão e o diamante são feitos do mesmo material. Sabe o carvão? São feitos do mesmo material. Como assim, gente? Talvez hoje você seja um carvãozinho aí na mão de Deus. E o Senhor está tentando te tornar um diamante. Então, aceite a lixa do céu. Aceite o polimento do céu. Esse polimento vai mostrar a sua essência e quem você é. Deixe os nabais na mão de Deus. Haja com sabedoria. Seja tardia ao falar. Não negligencie, se posicione. Peça para o Senhor sabedoria, porque Ele te dá.